Oi, gente, estamos aqui novamente, eu e a Ju, para abordar esses temas do Sansara, que não são nada fáceis. E hoje a gente decidiu conversar um pouco com vocês sobre relacionamento amoroso. Mas relacionamento também, porque a vida é um eterno relacionar-se, né? E a gente percebe que os maiores desafios estão dentro dos relacionamentos. Tudo bem, que alegria estar aqui hoje de novo e ainda mais trazendo um assunto assim tão complexo como esse, né, de relacionamentos. Eu também concordo assim que o relacionamento é a área assim mais difícil porque é quando a gente acha assim que aprendeu tudo sobre autoconhecimento, espiritualidade, e a gente coloca todo esse nosso conhecimento ali teórico, né, e confronta nas nossas relações, sejam elas quais forem, e eu inclusive acho que o relacionamento amoroso é um dos maiores desafios, né? Por isso a gente queria focar hoje no relacionamento amoroso. Eu estava conversando com a Ju esse final de semana e ela me falou uma coisa bem interessante, que tem um monge, um guru, né, que diz que se você quiser se iluminar, arranje um relacionamento. Aí eu dei risada, porque é verdade, né, gente? Quem nunca se viu transtornado, né, dentro de uma relação? Quem nunca se deu conta, né, de que os relacionamentos acabam mostrando os nossos maiores medos, né? Os nossos traumas, na verdade, a gente, às vezes, opta inconscientemente por não entrar em contato com tudo isso, né? Então, eu digo isso por experiência própria, a Ju também, né? Então, assim, eu me mantive numa bolha por 4 anos, não querendo me relacionar. Isso é engraçado, né? Porque realmente, Ju, você não percebe isso, que é uma ilusão, é óbvio, né? Mas parece que quando a gente não está se relacionando intimamente com alguém, a gente se mantém mais estável, mais equilibrado, sabe? Mais espiritualizado. Você não já sentiu isso também, Ju? E é engraçado, assim, isso que você trouxe, que essa frase é do Lama Santen, e o Lama Santen fala, se você quiser se iluminar mais rápido, arruma um relacionamento amoroso. Se você quiser se iluminar a jato, arruma dois. Ao mesmo tempo, imagina, né? Mas é justamente isso, assim, essa é uma área que eu acho que mexe com vários aspectos. Se a gente parar para pensar, assim, mexe com uma crença muito profunda, que é uma crença, inclusive, assim, social, de que a gente só é feliz em par, que esse é um modelo, assim, de uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem um relacionamento, né? A Vivi falou que se fechou durante 4 anos, eu não sei dizer, assim, em questão de tempo, mas para mim, assim, quando as pessoas falavam sobre amor, paixão, relacionamento, eu olhava e falava assim, nossa, eu não quero isso para mim, não acredito nisso, não é algo que eu quero para minha vida. E justamente, talvez, né, e até eu percebi muito recentemente, até porque assim, a vida não acontece do jeito que a gente quer, e justamente as situações aparecem para trabalhar exatamente aquilo que a gente precisa trabalhar, né? Até acontecer assim comigo, eu percebi, entendi. Então, trabalha com essa crença da questão, assim, de ser um ser humano bem-sucedido socialmente, né, e até pessoalmente, a gente acreditar nisso. Lida com a nossa questão da sexualidade, nossa questão do apego, da autoestima, da autoimagem. Então, assim, é um negócio muito, muito profundo, Tenso. tenso, né? Mas você sabia que você estava falando de uma coisa interessante? Porque, assim, nesses 4 anos que eu fiquei sozinha, eu jurava que eu tinha feito a melhor escolha da minha vida, que eu não preciso disso, que pra quê, não sei o quê. Aí, quando você começa a se envolver, né? Porque recentemente eu comecei a me relacionar novamente, e eu percebi que era a coisa que eu mais queria. É tão louco, porque assim, eu acho que eu mentia para mim mesma, como se fosse uma defesa, né? Falar assim, não, para que isso? Eu não preciso disso. E aí eu me deparei com a questão de omitir para mim mesma o maior desejo da minha vida, talvez, não sei. Mas assim, como assim, né? Eu estava há uns meses atrás dizendo que eu não queria e agora isso passa a ser uma coisa assim que eu almejo pra caramba. Não é esquisito isso, amiga? Como a mente, ou a gente mesmo, ou sei lá o que, camufla os nossos maiores desejos por medo. Como que o medo é capaz de camuflar tudo isso dentro da gente? Olha, isso é uma coisa também muito interessante, porque eu acho que tem a ver com a visão
que a gente tem do que é também a vida, do que é o caminho espiritual, né? Ultimamente eu tenho acompanhado bastante o Jeff Foster, até porque eu estou planejando participar de um retiro dele, e justamente ele insiste e bate muito na tecla, assim, dessa questão da hipocrisia espiritual, de que a gente acha que chegar, assim, numa iluminação significa que a gente não vai mais ter emoções, principalmente aquelas emoções que a gente considera negativa, né? E vamos combinar, assim, que relacionamento amoroso, eu percebi também que eu estava muito evitando isso, porque eu já gravei um vídeo falando disso, porque assim, é como se tivesse picos de emoção, né? Então tá lá em cima, no êxtase, e de repente tá lá embaixo, naquele lugar que você fala, meu Deus do céu, como é que eu saio daqui? E eu percebi que eu tava querendo um gráfico achatado, assim, na minha vida, mais curvo, né? Uma coisa mais amena, mais branda, né? Exatamente. Aí eu até brinquei com a Vivi, assim, que eu estava contando dessa minha situação, que eu também conheci uma pessoa num lugar super inusitado, gente, no avião, assim, aquela coisa. Ó, vamos combinar que, gente, isso dá um vídeo, vai, amiga, vamos combinar. Sua história é incrível, é digna de cinema, é sério, gente. E assim, na verdade, você sabe que eu estava pensando esses dias, eu falei, acho que eu vou escrever um livro dessa história, porque é muito legal. Surreal, surreal. Ó, se você quiser participar da nossa live sexta-feira, faça essa pergunta para a Ju. Quem sabe ela abre um trechinho, né? Dessa emocionante história de amor que ela está vivenciando. Enfim, e aí de repente, né, num lugar mais inusitado ali, conhece a pessoa, e aí eu falei pra Vivi, eu falei assim, olha, eu não sei o que eu pensava antes, porque agora, assim, muito do meu tempo mental é ocupado por essa questão do relacionamento, pela questão da pessoa, de pensar na pessoa, eu falei, meu Deus do céu, né? 24 horas por dia, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é algo que traz muita coisa, assim, à flor da pele. E uma coisa, assim, que eu acho que veio muito à tona, principalmente nessa conversa que eu estava tendo com a Vivi, isso é muito legal, assim, porque, gente, tudo na nossa vida, até o drama mais profundo vira comédia. Então a gente conversa, a gente chora, no momento seguinte está dando risada, entendeu? É tipo assim, a gente ri da própria desgraça. Montanha russa de emoções, amiga. Mas a questão, assim, de verdade, que eu acho que o que a gente queria propor hoje, né, para o vídeo de hoje, assim, como transformar as relações, esses conflitos, todo esse material que sobe, né? Então imagina que a gente está achando que, nossa, né, eu não sei você, Vivi, mas a gente estava achando assim que era um lago cristalino, já entendi essa lição, essa coisa das relações não me pega mais, já sei de tudo, mas aí o universo fala assim, já sabe de tudo, então vou jogar uma pedra no seu lago e vai ventar, e aí de repente começa a subir as impurezas ou aquilo que eu não estava querendo olhar durante muito tempo, né? Mas aí, como é que a gente faz para aproveitar esse momento de turbulência, que inclusive a gente não percebe, mas é justamente o momento de turbulência que vai nos levar para outro lugar, porque eu já também falei disso antes, mas assim, é justamente as nossas inquietudes, a sensação de que tem alguma coisa errada que vai fazer a gente buscar um caminho espiritual, o que vai fazer a gente se mover de um lugar para o outro, né? Então, como é que a gente transforma todo esse caos, toda essa confusão emocional, emoções, como é que a gente transforma isso em caminho? E a gente aproveita para a questão do autoconhecimento, para se conhecer mais, para, enfim, para não se perder na novela do relacionamento, né? É interessante que você falou uma coisa, que é assim, né? A gente tem duas formas de perceber esse acontecimento vindo na nossa vida, tá? A gente já está num relacionamento e a gente tem duas escolhas. Ou passar 24 horas pensando na pessoa e olhando para fora, ou aproveitar, né, sei lá, um lapso aí dessas 24 horas que a gente só está focado na pessoa para falar, não é possível, deve ter uma outra maneira e eu preciso aprender a me conhecer através dessa oportunidade. Não é mesmo, amiga? Exatamente, e assim, é tanta loucura, né? Não foi o que aconteceu comigo, mas assim, é tanta loucura que às vezes no relacionamento, pensa bem, né? Antes eu não conhecia essa pessoa, nem sabia que ela existia no mundo. E de repente essa pessoa se torna super importante para mim, é uma pessoa incrível, enfim, independente de qualquer coisa, né? Da aparência física, de tudo isso. Mas assim, aí você fala, puxa vida, né? Que pessoa incrível, que privilégio ter conhecido essa pessoa e tudo isso, mas assim, como que a gente faz com que essa pessoa, né, se torne um pivô
um lugar central na nossa vida, e aí parece que, nossa, se essa pessoa sair da minha vida, meu Deus, acabou a minha, né? Então, assim, como é que a gente fica inteira nessa relação, inclusive, independente de terminar o relacionamento ou não, mas, inclusive, eu acho que principalmente enquanto o relacionamento está acontecendo, como é que a gente cria uma relação de não codependência, sabe? Uma relação de energia independente, onde a pessoa, porque no fundo, aquela pessoa lá fora, por mais que a gente acredite que sim, essa pessoa não tem o poder de mudar aquilo que você é, a maneira como você se sente. É tudo uma decisão sua, né? Então, como é que a gente não torna essa pessoa não só responsável pela nossa infelicidade, mas também pela nossa felicidade? Como é que a gente percebe que tudo isso já está surgindo aqui de dentro e que aquela pessoa é só um ponto de referência lá fora que fez despertar tudo isso que já estava aqui, né? É que, na verdade, a gente persiste no medo o tempo inteiro, né? E a gente não se dá conta disso, principalmente quem está começando agora o caminho espiritual, é um pouco difícil de entender, né? Como assim eu vou optar pelo medo, sendo que eu não quero experimentar o medo? É uma coisa louca, porque é um processo que, se você não está ainda no caminho do autoconhecimento, é meio subconsciente isso, né? São escolhas, assim, que estão num nível bem subconsciente ainda. Mas o medo, ele é uma coisa conhecida entre a gente, né? A gente se sente ameaçado o tempo inteiro. E, na verdade, a gente tem medo do quê? Do amor. A gente tem medo do quê? A gente tem medo da luz, né? E eu sei que é complicado falar sobre isso, né, Ju? Mas eu acho que isso é o ponto de partida para a gente começar a entender como esse processo mental funciona, né, dentro da gente, principalmente dentro dos relacionamentos, porque é o que você falou, sem ele eu não vivo. A gente se sentir amedrontado o tempo inteiro de perder essa pessoa, a gente acaba perdendo da gente mesmo, né? Eu escrevi um post, na verdade, assim, eu transcrevi um post que eu já tinha lido no Facebook esses dias e coloquei no meu Instagram sobre a perda, né? É uma reflexão sobre perda, porque, na verdade, a gente está perdendo tudo a todo momento, né? A gente perde uma caneta, perde a carteira, perde um ente querido, enfim. Mas só que a gente não está se dando conta de que a pior perda é quando a gente se perde da gente mesmo, de si mesmo. E a gente faz isso o tempo inteiro, né, Ju? E aí, né, o relacionamento mexe muito, porque o que acontece é que como a gente não olha para si com amor, né, a gente não aceita as nossas próprias imperfeições, né, porque todos nós somos imperfeitos, né, e até essa nossa busca, assim, por perfeição é algo que nos tira, inclusive, de viver o momento presente, né, porque a partir do momento que eu busco um ideal lá fora, eu paro de me relacionar com aquilo que está acontecendo nesse momento, ou seja, com o ser que eu sou exatamente agora, né? Mas aí a gente, nessa busca de perfeição, nessa busca de autoaceitação que a gente não tem, a gente busca a pessoa lá fora como referência para que essa pessoa nos olhe com amor. Então essa pessoa precisa me achar uma pessoa interessante, uma pessoa atraente, uma pessoa bacana, uma pessoa amável, porque eu por mim mesma não acredito que eu sou amável. Então enquanto a outra pessoa não me dá aquilo que eu interpreto como sendo amor, né? E é interessante também a gente pensar nisso, porque não é amor, mas sim aquilo que eu interpreto como sendo uma atitude amorosa, aí eu olho para mim e acho que eu tenho pouco valor, porque se o outro não me valoriza, então é como se eu esquecesse de quem eu sou, esquecesse, né, da verdade, enfim, de quem eu sou. É que assim, a gente também tem um modelo, né? A gente construiu, ao longo da nossa vida, a gente construiu um modelo de felicidade. Eu acho que tudo também tá no lance da gente ressignificar esse lance da felicidade, né? Porque eu estava conversando com a Jo agora há pouco e a gente cria assim um modelo, né? De casar, desde pequenininha a gente brinca de boneca, né? Que tem que ter filhinho. Então assim, a gente já vive esse lance de casar, de ser feliz, de ter filhos e de nunca mais, de viver no paraíso. E a gente esquece que, na verdade, a vida real não é bem assim. Os conflitos vão existir. E a gente vai entrar em confronto com isso o tempo inteiro. Eu acho que se a gente ressignificar esse lance da felicidade, tá? Tudo bem, a gente vai ser feliz, pode casar, pode ter filho, mas assim, gente, quem disse que não vai ter briga? Quem disse que não vai ter confronto? Quem disse que não vai ter situações complicadas e difíceis? Nunca vai ser sempre o paraíso cor-de-rosa, não é verdade? E assim, até nessa questão do conflito, eu acho que o conflito,
porque o conflito por si só, ou seja, ideias diferentes, né? Eu acho que ele vai surgir porque são duas pessoas diferentes. Espera-se que sim, né? A não ser que uma se anule para entrar, para tentar encaixar ali na vida do outro, né? Mas a questão é que a gente se esquece, e isso, assim, foi uma coisa que eu falei muito para essa pessoa, né? Nesse que eu conheci, que era assim, para que eu me lembrasse, para que eu me lembre que o que me atraiu aquela pessoa, o que eu achei bonito naquela pessoa, era a livre expressão dela. Então, aí o que acontece? Quando a gente entra no relacionamento, a gente esquece que a outra pessoa é um ser humano livre e que eu também sou livre. E se eu olhar para a minha própria manifestação e eu ver que eu sou totalmente imprevisível. Então, assim, eu não sei como que vai ser, eu não consigo garantir que eu vou achar essa pessoa atraente para o resto da minha vida, por exemplo, né? Então, se a gente olha para o nosso próprio mistério, se reconhece como sendo algo imprevisível, e que a outra pessoa também é algo imprevisível, que eu não tenho como controlar o comportamento da outra pessoa, que essa é a nossa tentativa, né, de controlar o comportamento da outra pessoa. E se eu reconheço isso, e aí eu posso amar a liberdade dessa pessoa e amar a minha própria liberdade, porque uma coisa que eu estava falando com a Vivi também, quando a gente entra num relacionamento, independente do formato que ele tenha, eu percebi que começa uma tendência assim de autocondicionamento, como se eu tivesse que me comportar de uma maneira diferente para tentar fazer com que aquilo dê certo. E aí já vai dar errado por si só, porque a gente já começa tentando ser algo que eu não sou. Então, assim, quanto tempo, né, você acha que você vai conseguir sustentar um personagem que você eriçou, né, que você levantou para poder se relacionar ali com aquela outra pessoa? Quanto tempo você acha que você vai aguentar fingir que você é uma coisa diferente daquilo que de fato você é? Então, assim, é algo... E outra coisa, assim, que eu fico pensando, que até foi um vídeo que eu gravei, assim, é preciso ter muita coragem para amar alguém. Porque, assim, amar de verdade, gente, não é matemática, não é contabilidade, não é toma lá da cá, ó, eu te dei isso, você me dá aquilo. Não é isso, porque no fundo é justamente derramar aquilo que você sente, manifestar, expressar tudo aquilo que você sente, sem saber o que vai acontecer do outro lado. Retribuição também, né, às vezes, para não virar barganha. É louco isso, né, porque a gente não sabe amar, né, a gente tem um vislumbre do que é o amor e tá tudo certo também, né, nada vai fazer com que você não experimente isso, né, a não ser que você não tenha coragem, que é o que eu ando vendo ultimamente acontecer. Quantas autossabotagens, né, Ju? Dentro dos relacionamentos, principalmente, que às vezes a pessoa ama, ama, ama e tem tanto medo dessa grandiosidade desse amor que a pessoa prefere pular fora, né, por falta de coragem, para não vivenciar aquilo que ela mais quer. Isso é sabotagem da mente, não é? E a mente, ela é muito poderosa, né? Ela nunca perde a sua força. E tudo que a gente bota o foco e acredita, né, pensamento mais uma crença, ela vai se tornar realidade. Então, assim, a pessoa fala assim, não, esse campo é perigoso. Então, assim, ela vai usar essa desculpa para justificar a falta de coragem que ela tem de se arriscar e cair num relacionamento na qual ela pode sim ser mais feliz, talvez, né? E nem é questão também de ser mais feliz, mas de desfrutar desse momento, né, Ju? E a pessoa se sabota e pula fora por falta de coragem. A gente acha que é por falta de amor. Ai, porque não me amava o suficiente. Mas às vezes nem é essa questão, né? É o medo mesmo que toma conta, não é? Isso também é uma crença nossa de que... isso também para mim foi muito importante, porque tinha uma crença, não é nem uma crença, assim, mas que eu percebi vivenciando tudo isso, vivenciando esses picos de emoção, né? E vivenciando... Veja bem também, quando eu falo pico de emoção, é importante a gente entender, porque, assim... Uma coisa é eu viver o pico da emoção estando inteira, lúcida, né? Viver aqui, viver lá, mas eu tô inteira, eu não tô assim. Não é que, ai, nossa, meu Deus, sou depressiva, acabou o meu mundo, fico chorando o dia inteiro. Não é isso, né? Mas, assim, de perceber que viver esses picos de emoção é um lugar seguro. Inclusive, é como se fosse assim, ó. É como se você tivesse como se você fosse um avião. E aí você tem todo o equipamento preparado para você voar, decolar. Essa é a sua função. A sua missão é voar. Mas aí você tem tanto medo desse voo que aí você deixa o avião sempre em terra, né? Porque
Aí você fala assim, ah, não, mas eu não vou voar porque vai que o avião cai, né? Ah, não, porque vai que dá um problema técnico. Ah, não, que vai que não sei o quê. Assim, o potencial tá ali. Então, nós, seres humanos, fomos feitos para viver todas essas emoções. A gente não vai morrer porque viveu essas emoções. Então, assim, e se morrer também, e se o avião decolar e cair, cara, pelo menos ele voou, porque é a função dele. Então, imagina, né? E aí a gente fica se privando, eu posso falar da minha experiência pessoal, assim, me privar de viver essas emoções, porque eu acho, ai, nossa, isso aí é bobeira. Se alguém me contasse a minha história, que se você estiver na live, talvez eu conte pra você, mas se alguém me contasse a minha história, eu ia falar, ai, para de ser idiota, para de ser problemática, que não é verdade, isso não existe. Então é justamente por isso, assim, que eu, assim, a admiração, a surpresa que eu tenho, assim, pela vida, por apresentar justamente aquilo que a gente precisa, não é o que eu quero. Aí é que tá, não é o que eu quero. E o lance do relacionamento também, que eu acho muito difícil, é que quando a gente começa realmente criar um vínculo e a gente começa a gostar de alguém, aí a Vivi falou do medo, aí o que eu tento fazer para amenizar o meu medo? Eu tento colocar aquela pessoa que é objeto do meu dito amor dentro de uma caixinha. Que aí eu falo para ela assim, ó, eu gosto muito de uma imagem que a Márcia Baja faz, que ela fala assim, que a gente pega e põe uma cerca e fala pro fulano, olha, quando a gente era amigo, tudo bem se fazer tal coisa, né, que, né, tudo bem e tal, mas, ó, agora a gente é namorado, né, então, assim, isso aqui não pega muito bem você fazer, entendeu? Então, ó, eu vou pôr uma cerquinha aqui, até aqui você vai, depois pra lá você não vai mais, tá bom? Aí eu falo assim, ó, e puxa, sabe aqueles almoços que você tinha com a sua ex-namorada? Então, cara, poxa, não pega bem, né? Não fica legal. Então, ó, até aqui você vai. Você pode até trocar mensagem pra ela no aniversário dela no Natal, tá bom? Mas aí eu ponho outra cerquinha aqui. Aí eu falo assim, olha, essas fotos que você posta, assim, do seu corpo, não tá muito legal. Então, põe outra cerquinha. Aí eu fecho a pessoa dentro de uma cerca, porque eu tento definir o comportamento da pessoa para que eu me sinta seguro, né? Porque eu tenho medo de perder essa pessoa, então eu acho que se eu colocar ela dentro de um cercado, aí ela vai, eu vou me sentir segura, eu vou garantir que essa pessoa vai estar comigo. Aí o que acontece? Eu ponho ela dentro desse cercadinho, a pessoa não tem outra escolha a não ser literalmente pular a cerca. Pular a cerca que eu tentei colocar para ela, porque, gente, lembra, essa pessoa, ela era livre. Ela nasceu livre. E a beleza dela é ser livre. Então, inclusive, é aquela coisa, né? Aqueles animais que a gente vê no zoológico, sabe? Que você vê nos filmes, nos documentários, você vê o leão, né? Aí o leão tá lá com a juba. E, ai, nossa, que animal esplendoroso, bonito. E aí a gente vai lá no zoológico, ele tá lá, só com o rabo, assim, só tirando a mosca de cima das costas, entendeu? Então, assim, vai ser isso. A gente põe a pessoa na cerca, a pessoa que era um leão, a pessoa tá lá, abanando o rabo, se livrando das moscas, só chacoalhando, tirando a mosca, porque ela tá sobrevivendo, né? Isso é uma ilusão, né? Porque, assim, a pessoa que tá botando outra na cerca, coisa que eu faço, você faz, todo mundo faz, óbvio, já fez, né? E se não fizeram, vão fazer. É um ato, assim, ilusório, né? Porque a gente acha que quanto mais engaiolar, quanto mais cercado, eu vou ter controle, né? E é um falso controle, porque, na verdade, a gente faz isso porque a gente não quer perder o outro, ok? Ok. Mas só que não se percebe que mais cedo ou mais tarde é um relacionamento fadado ao fracasso, né? Porque vai sufocar, né? O outro não vai aguentar mais. No começo pode até ser legal, ele tem ciúme de mim, ou eu tenho ciúme dela, é porque ama, não sei o que, não sei o que lá. Mas é uma ilusão, porque eu acho que o desafio aí é a gente aprender a amar em liberdade, né? Amar em liberdade eu até falando essa frase me dá um frio na barriga, né? Porque amar em liberdade é algo muito sério, né? Que a gente precisa realmente entender profundamente o que significa isso, né? E olha que bonito, né, gente? Imagina assim, você, sei lá, que é casado há 20 anos, ou que tem um relacionamento de anos aí, né, com o seu namorado, com a sua namorada, enfim. Imagina você tomar consciência, porque a gente não se dá conta disso, né? A gente toma as coisas como certas, assim. Mas imagina você acordar, né, que seja hoje, assistindo esse vídeo aqui agora, olhar para aquela outra pessoa e não precisa nem verbalizar isso, mas assim, internalizar e entender, olhar para aquela pessoa e falar assim, nossa, dentro das infinitas possibilidades de escolha que você tem, dentro da sua infinita liberdade, você escolheu
viver hoje, e é hoje, agora, essa aventura chamada vida comigo. Você decidiu, escolheu compartilhar esse momento aqui comigo. Então, assim, não é porque eu te cerquei, não é porque você está se sentindo culpado, não é porque você acha que essa é a sua obrigação de marido, de esposa, você escolheu compartilhar hoje aqui comigo. E aí, se a gente pensa no hoje, tem até uma meditação budista que é justamente assim, você pensa em todas as coisas que são mais valiosas, mais preciosas para você. Você imagina todas essas coisas que são as mais preciosas para você. E aí no momento seguinte, no momento meditativo, você imagina a sua vida sem todas essas coisas que são preciosas para você. E aí você fala, cara, que difícil, mas tipo tudo, né? E, e até é interessante assim, eu estar falando disso agora porque, gente, sério, a minha vida no momento está se desfazendo, assim, tudo que eu conhecia como referência da minha vida pessoal, né? E eu fiz um estudo de um livro também budista que se chama Quando Tudo Se Desfaz. Aí eu falei, entendi por que eu tinha que aprender quando tudo se desfaz. Como é que eu fico inteira quando tudo se desfaz, né? Então, como é que num relacionamento a gente não se perde assim para que aquela pessoa vire o centro? E quando isso se desfizer? Porque como a Vivi trouxe, né? Então, assim, é característica do samsara tudo se desfazer. Inclusive, mesmo que você permaneça casado 50 anos com a mesma pessoa, você vai ver que até aquele próprio relacionamento vai se desfazer e se refazer diversas vezes, né? O que era há 50 anos atrás não vai ser a mesma coisa depois. Até porque, vamos combinar, né? Hoje eu tava pensando muito nisso, assim, que eu tava numa sensação de, ai, sei lá, tô meio entediada aí com a vida, né? Mas assim, nós seres humanos, a gente até para que a gente se mova, a gente está sempre buscando algum tipo de estímulo. Então imagina, né, todo dia, né? Às vezes eu fico pensando nisso, assim, nossa, todo dia, né? Meu filho fala isso. Eu perguntei, gente, meu filho adolescente é o que há. Eu perguntei para ele, e aí, né, você é feliz? Aí ele falou assim, olha, eu acordo de manhã, aí eu vou para a escola, às vezes eu tenho aula de matemática, às vezes eu tenho português, às vezes eu tenho química, às vezes eu tenho prova, às vezes não tenho. Aí eu chego em casa, eu almoço, às vezes eu gosto da comida, às vezes não. Aí eu faço minha tarefa, às vezes não tem tarefa, às vezes eu tenho atividade à tarde. E aí eu vou dormir, e aí eu acordo no dia seguinte, enfim, às vezes tem o final de semana, eu faço outras coisas, mas não sei, você chama isso de felicidade? Se você chama isso de felicidade, eu tô feliz. Caraca, tô chocada. Olha a reflexão, né? E aí que é o ponto, né? Como é que você acha essa tal da felicidade dentro das... Forma robotizada da vida. E dentro do cotidiano, né? E dentro de um relacionamento, assim, como é que... né? Como é que essa felicidade é encontrada não na pessoa, e sim... Porque isso é uma coisa também que eu percebi, sabe, Vi, assim, convivendo com essa pessoa e me vendo dentro. Porque muitas vezes, assim, eu me via nesse lugar, assim, de dar um passinho para trás e falar assim, meu, quem que é essa Juliana louca, romântica e tal? Mas, assim, o que eu percebi que eu estava apaixonada, né, e talvez ainda esteja, enfim, mas pela maneira como eu me relacionava com ele. Olhar para mim e falar assim, nossa, eu consigo ser meiga, gente, que maravilhoso! Exatamente. É igual eu, né? Eu fico apaixonada pela minha audácia de tentar. Isso me deixa muito feliz, sabe? Mesmo que não dê certo, porque assim, para mim a coragem de cuidar de um relacionamento e acreditar, eu sou apaixonada por isso em mim, sabe? E aí não é o objeto referência, né, gente? Porque mesmo que termine essa relação, né, eu ter a oportunidade de eu ver isso acontecendo dentro de mim, uma coisa que eu achava que não quero, isso não é para mim, eu tô bem aqui na minha zona de conforto. Não, de repente vem um relacionamento e eu vejo toda essa capacidade que existe em mim de gostar, de acreditar, de correr risco, de dar cara a tapa, de pedir desculpa, de se colocar em um lugar de humildade, sabe? Cara, isso é fantástico. É fantástico. E eu acho que, assim, gente, eu tô engatinhando, eu não sou ninguém aqui para falar alguma coisa assim que é certo ou errado, mas através da minha vivência, da minha experiência, da nossa experiência, a gente se colocar a teste, né, e tendo coragem de estar aqui compartilhando ao vivo, né, para todos vocês, essa percepção, eu acho, né, Ju? Porque não é uma fórmula de bolo, olha, e como a gente vê, né, em muitos
canais aí do YouTube, né? A gente vê isso, né? As pessoas dando uma receita de como conseguir conquistar o homem da tua vida, como, né, deixar de ter ciúme. Gente, isso não existe. Cara, quando a gente vai entender que a gente vive no samsara e aqui é um mundo impermanente, tudo acaba, tudo tem fim, tudo começa, tudo recomeça, tudo se destrói e recomeça novamente, né? Então, assim, por que será que o nosso amor vai ser eterno, né? O relacionamento com o outro vai ser eterno? Não vai, gente. O cara vai morrer um dia, você vai morrer. Essa certeza da morte já mostra que a gente vive num mundo que é impermanente, né? Cara, a oportunidade que a gente está tendo de se autoconhecer através do outro, né? E isso que você trouxe, assim, é muito legal, porque, na verdade, no relacionamento é necessário ter a disponibilidade para se colocar numa posição vulnerável. Uma posição de que o que eu estou sentindo aqui, eu posso expressar, posso manifestar, independente do que vai acontecer ali. Não tem nenhuma garantia, não tem nenhuma garantia de que a gente vai ser feliz para sempre, né? Assim, é muito interessante a gente olhar para essa nossa cultura. Os contos de fadas terminam no momento em que eles se casam, aí são felizes para sempre. Ninguém viu depois, entendeu? Ninguém viu depois que o cara tinha chulé, ninguém viu depois que, entendeu? Que a mulher não sabia cozinhar, que ela queimou o arroz, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa, e aí se colocar numa postura vulnerável, veja bem, não é dentro de um relacionamento. A vida exige e pede que nós sejamos vulneráveis. E o que é ser vulnerável? Ser vulnerável não é ser suscetível às pancadas, eu caio, não é isso. Mas ser vulnerável é estar aberto para qualquer coisa que se apresente. E não querer definir aquilo que eu acho que é importante para mim. E como é difícil a gente se colocar nessa posição humilde e vulnerável de que eu não sei, eu não estou controlando, mas, cara, se você escolheu estar hoje aqui comigo, eu vou fazer o máximo desse dia, neste exato momento. Se você vai escolher de novo amanhã, putz, que legal, ou nossa, tá bom, então você não escolheu ali amanhã, beleza. Mas assim, e como é que, né, como é difícil assim a gente se relacionar com essa maneira madura, adulta, né, com a pessoa, sabendo que é agora. É muito legal, né, gente? Infelizmente, a gente já deve estar com mais de meia hora de vídeo. Vocês viram que esse assunto dá o que falar. Eu acho que é a dor de todo mundo, é a minha dor, é a dor da Ju e a dor de todos vocês, né, que estão nos assistindo nesse momento. Então, eu convido todos vocês para participar da live sexta-feira, excepcionalmente um pouco mais cedo, vai ser às 17 horas, tá? Na sexta, por conta do feriado. E eu convido vocês para participar, para a gente bater esse papo sobre relacionamentos, espiritualidade. Vou deixar lá no Stories um campo, uma caixinha para vocês mandarem as suas questões, para a gente poder, né, abordar tudo isso. E uma dica aí para vocês, gente. Fala para a Ju essa história dela, que é séria, inspiradora. E coloca a gente também num campo de mil possibilidades. Que, como assim, os romances só acontecem nos livros, no filme? Não, pode acontecer com a gente também. Se a gente está num campo que tudo pode acontecer, né? Você não precisa morrer triste, desolado, porque um relacionamento acabou. Não, gente, vamos ficar nessa campo de mil possibilidades, não é verdade? Isso, é isso aí, gente. Então a gente espera vocês na sexta-feira. Sexta-feira é feriado, né? Dia 15 de novembro. E aí às 5 horas da tarde. E não sei vocês, mas a minha mente tá fervilhando já de coisas para falar. Até minha gata aqui falou, tá na hora de encerrar. A minha mente tá fervilhando, assim, com várias coisas. E a gente não vê a hora de bater esse papo com vocês. Um beijo no coração, uma linda semana. Até sexta. Até sexta. Namastê.